Após a gastrectomia vertical, que também é conhecida como sleeve, alguns pacientes podem ou não perder peso de uma forma suficiente, ou até mesmo recuperar uma parte do peso corporal perdido. Outros pacientes que até mantêm o peso corporal adequado, ou seja, tiveram um emagrecimento suficiente, podem desenvolver a doença do refluxo gastroesofágico. Então são pacientes que normalmente já apresentavam algum sintoma de refluxo em menor grau e que o sleeve, sendo uma cirurgia que reduz grande parte do estômago, mas mantém a produção ácida, esse ácido distribuído num estômago menor, ele pode ter uma chance maior de voltar e causar um sintoma ainda maior da doença do refluxo gastroesofágico. Esses casos, o paciente ele pode ser submetido a técnicas complementares, ou seja, outras cirurgias que vão ajudar a melhorar o refluxo e trazer nova perda de peso. A primeira delas é que o paciente que faz o sleeve e tem ou uma perda insuficiente associada ao refluxo, ele tem a necessidade de nós realizarmos a conversão dessa técnica do sleeve para um bypass gástrico. Ou seja, no bypass, deixando o estômago menor, a porção produtora de ácido, que é o antro, ela vai ficar separada. E claro que o desvio intestinal faz com que o alimento desça por um caminho, a secreção ácida digestiva indo por outro caminho, ela não reflui, ela não volta até o esôfago. O paciente ele vai agregar uma nova perda de peso, consequentemente melhorando o refluxo por essa menor acidez nesse estômago menor. Mas quando existe apenas um aumento de peso não associado ao refluxo, nós temos a possibilidade de transformação do sleeve gástrico numa outra técnica que é aprovada no Brasil, mas menos utilizada, que é o duodenal switch. Nós mantemos a gastrectomia vertical no estômago e fazemos então uma derivação do início do intestino delgado, que é o duodeno, com o íleo terminal, fazendo um desvio de boa parte do intestino delgado. Isso geralmente é feito para aquelas pessoas que têm uma obesidade com índices de massa corporal acima de 50, que nós conhecemos como superobesidade. Essa complementação agrega uma grande vantagem para a melhoria das doenças metabólicas e uma perda de peso realmente maior do que a conversão do sleeve em bypass. Mas ela tem que ser indicada em pessoas com esse IMC mais elevado ou com uma recuperação de peso grande, né? E que não tenham doença do refluxo associada. Para aqueles pacientes que simplesmente aumentam o peso em pequena quantidade, que gostariam simplesmente de fazer um ajuste, existe a possibilidade realmente de refazer o sleeve quando o sleeve é mais antigo e o estômago está um pouco mais dilatado, ou até mesmo a realização da endossutura gástrica, que é uma costura realizada por endoscopia para nós reduzirmos volumetricamente o estômago novamente. Um procedimento feito por endoscopia, também menos invasivo, que em casos selecionados acaba trazendo o paciente para o seu peso corporal adequado. Então, como conclusão, muitos pacientes vêm procurar para realizar a gastrectomia vertical. O resultado inicial dessa cirurgia é muito boa. Ela tem uma taxa de recuperação de peso em torno de 15% a 20% dos pacientes operados, claro que não o peso corporal total, mas aqueles pacientes que excedem 10% de recuperação em relação ao seu peso mínimo. Mas ela pode agregar então o surgimento de doença do refluxo. E quando nós temos uma dessas duas situações, existem possibilidades endoscópicas e cirúrgicas para trazer uma nova perda de peso e o paciente voltar então a ter uma qualidade de vida, redução do peso, melhoria das doenças metabólicas relacionadas.